A região serrana do Rio volta a ser duramente castigada pela chuva. Petrópolis amanheceu sob os escombros. Até agora, há mais de 40 mortos. A cidade de Petrópolis. 80 mortes foram confirmadas até o momento. O número de mortos após as fortes chuvas na cidade já passa de 100. Ao menos 8 vítimas são crianças. Subir para 178 o número de mortes na tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Realmente subiu para 223 o número de mortos na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio. Enchentes, deslizamentos, calor, furacões. Eventos extremos ocasionados pelas mudanças climáticas são cada vez mais comuns não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Os gases do chamado efeito estufa contribuem para potencializar um tema que diversos pesquisadores em todo o mundo alertam para suas consequências: o aquecimento global. Mais recentemente, o município de Petrópolis, do Rio de Janeiro, presenciou uma série de estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Mais de 230 pessoas perderam a vida na tragédia. Qual a importância de debater as mudanças climáticas? Quais os impactos na vida dos seres humanos e como evitar tragédias? O Direto ao Ponto conversou com o diretor do Instituto do Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, professor Nelson Fontoura. A universidade também está promovendo uma exposição permanente para debater o tema. Eu sou Arthur Ruschel, fique com a gente. Hoje faremos um direto ao ponto de um jeito um pouco diferente. Estamos gravando aqui direto do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, onde acontece a exposição Mudanças Climáticas e Tecnologia, projeto criado em parceria com o Instituto do Petróleo e Recursos Naturais aqui da universidade e com financiamento da Global CCS Institute e da Carbon Sequestration Leadership Forum. Junto comigo, o professor Nelson Fontoura. Professor, muito obrigado pela tua disponibilidade e por atender o Direto ao Ponto. É um prazer falar com o senhor. Sim, é uma ótima oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante que é o aquecimento global. Mas, professor, antes de nós entrarmos propriamente dito no aquecimento global, nas mudanças climáticas, as mudanças climáticas, elas acontecem, são eventos de agora ou já acontecem ao longo das décadas? Atrás, a relação é história e tudo mais, são eventos que já vêm acontecendo ao longo das eras? Sim, a gente na expectativa de vida de um ser humano, a gente tem uma ideia de perpetuidade. Parece que as coisas não mudam. Mas quem tem acesso a informações geológicas tem acesso também a uma informação de que talvez uma das maiores regras da natureza seja a contínua mudança. Se a gente voltar num passado de 5 milhões de anos, e do ponto de vista geológico, 5 milhões de anos nem é tanto tempo assim, entre 5 e 2,5 milhões de anos, em média, as temperaturas eram maiores do que hoje. Aí nós passamos por um período de gradativo resfriamento, em que tínhamos de forma intercalada períodos glaciais longos e períodos interglaciais mais curtos. Os glaciais frios, com calotas de gelo extensas, principalmente no hemisfério norte, e períodos interglaciais tão quentes ou mais quentes do que hoje. Se a gente voltar, por exemplo, no passado, mais recente, aí eu estou falando um recente de 22 mil anos atrás, nós tínhamos uma grande glaciação, em que o norte da América do Norte, da Europa e da Ásia estavam cobertos por uma camada muito expressiva de gelo. E até é interessante, por exemplo, aquele filme da Era do Gelo, ela reflete de forma caricata uma fauna que existia naquela época de mamíferos de grande porte que não temos mais. É toda uma fauna que se extinguiu nesse processo gradativo de aquecimento que ocorreu de um ápice de 22 mil anos atrás para o que nós estamos presenciando hoje. Professor, existe alguma explicação para nós, nos dias atuais, vermos muito essa questão de dias de calores intensos, dias de chuvas intensas, frios muito intensos, vários extremos com relação às mudanças climáticas? Por que isso acontece nos dias de hoje? Bom,
A gente não pode julgar, com base na experiência que vivenciamos hoje, dias excepcionalmente quentes ou frios ou eventos de chuva com aquecimento global diretamente, porque eventos extremos sempre ocorreram no passado. O que nós estamos percebendo é que a frequência desses eventos está aumentando. Mas assim, existem vários processos simultâneos que interferem no aquecimento global. Por exemplo, o maior gás estufa, ou mais importante, é vapor d'água. Pouco se fala porque a gente depende da água. E se não tivéssemos água, nós teríamos um mundo seco e muito mais frio. O segundo gás estufa importante é o CO2, mas esse está relacionado com as ações humanas. E o que a gente percebe é que nós ultrapassamos um limite de 400 ppm de CO2 na atmosfera, que se a gente olha registros de 400 mil anos atrás, em nenhum momento se teve isso. E como é que a gente sabe? Uma das formas é, por exemplo, fazendo sondagens de gelo na Antártida, fazendo perfurações, em que a gente consegue pegar a centenas de metros de profundidade amostras de gelo. E junto com a neve que foi compactada, foram acumuladas pequenas bolhas de ar. E através de equipamentos especializados, tipo espectrômetro de massa, a gente acaba identificando a concentração de CO2 do passado. Então, uma coisa é muito clara. Nós temos uma temperatura global que no último século aumentou da ordem de 1,2 graus e nós temos também uma concentração de CO2 na atmosfera que nunca foi tão alta no passado recente. E essa correlação é muito clara para a ciência. Ninguém duvida disso. Pensando agora nesses extremos que a gente acabou de comentar, professor, o Rio Grande do Sul hoje a gente sabe que é um estado que também depende muito da economia agrária, também com relação a todas essas funções, todos esses extremos de temperatura, chuva, calor, seca. Como que agora, pensando na parte econômica, professor, as mudanças climáticas afetam a economia do estado como um todo? Bom, existem modelos climáticos diferenciados que dão respostas um pouco diferentes. E de forma que se propaga, normalmente é uma versão de consenso de diferentes modelos. Por que esses modelos são complexos? Porque o efeito estufa depende da concentração de CO2, que todo mundo fala, mas depende também da concentração de água na atmosfera, e quanto maior a temperatura, eu tenho mais evaporação. Depende também da circulação atmosférica e tem vários fatores agindo de forma conjunta. Mas, de forma geral, os modelos climáticos para o Rio Grande do Sul prevêem temperaturas mais altas e precipitação mais alta também. O que a gente não sabe é como vai ser a distribuição de chuvas ao longo do ano. Porque não adianta eu ter mais chuvas, mas se elas forem concentradas todas num determinado período, e eu tenho depois uma estação mais seca. De qualquer forma, isso vai exigir investimento, talvez em novos cultivares, para que a nossa vocação de produção de soja, de milho, de trigo, ela permaneça dentro das mesmas culturas, mas talvez com cultivares mais resistentes à nova condição climática. Uma outra questão que se verifica também é que existem doenças de caráter mais tropical, como a dengue que estamos tendo agora, por exemplo, um surto de dengue, e que estão associadas à presença de mosquitos. E esses mosquitos preferem climas mais quentes e mais úmidos para sua reprodução. Então, esse processo de aquecimento global pode fazer com que tenhamos maior incidência de doenças tropicais, como a dengue, quem sabe até uma malária aparecendo daqui a pouco. Professor, recentemente nós tivemos casos muito sérios envolvendo as cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Salvador, com chuvas intensas, deslizamentos, uma tragédia para a população, com diversos desabrigados e também vários mortos com relação a esses eventos extremos causados pelas mudanças climáticas. A pergunta que eu faço para o senhor é bem direta e simples. Como evitar casos como esses? Bom, esse é um problema bastante sério. Um problema que temos das grandes cidades, embora Petrópolis talvez não seja uma cidade tão grande, mas é um problema que se verifica também,
são as ocupações irregulares em áreas de risco. Frequentemente, essas ocupações ocorrem em beira de arroio, tá? em encostas com inclinação muito elevada, que seriam áreas de preservação permanente, segundo o Código Florestal Brasileiro, mas que, por falta de fiscalização do poder municipal, essas famílias vão ocupando. E, a partir do momento que ocorre essa ocupação, a remoção é muito difícil. É difícil porque é um problema social, é difícil também porque exige recurso da prefeitura, que normalmente tem recursos limitados. Então, são problemas que acabam sendo transferidos de gestão municipal para gestão municipal. Mas, principalmente agora, que temos um cenário previsto de aumento de frequência de grandes chuvas, esses eventos chegaram a centenas de milímetros em poucos dias, nós teremos deslizamentos e teremos inundações. Então, os municípios devem investir fortemente em políticas de remoção das populações de área de risco, senão as mortes vão ocorrer. Nós estamos falando de poder público, mas e pensando em nós, população, qual que é o papel das pessoas para se evitar todos esses eventos extremos proporcionados pelas mudanças climáticas? Bom, o combate ao aquecimento global, ele parte de políticas públicas, mas parte também de atitudes individuais. Por exemplo, eu comentei que o maior gás estufa é vapor d'água, o segundo é o CO2. E esse CO2 produzido por queima de combustíveis fósseis é a maior fonte individual de lançamento de gás estufa. Então, nós temos que, dentro do possível, evitar o lançamento, a queima de combustíveis fósseis. Aí eu estou falando gasolina, óleo diesel, estou falando o próprio gás natural, ele é um combustível fóssil também. Então, no caso brasileiro, se vamos encher um tanque, por exemplo, todo mundo fala da regra dos 70%, que eu vou usar o etanol quando o etanol tiver um preço 70% ou menor que o valor de um litro de gasolina. Do ponto de vista econômico, é a solução lógica por fazer. Mas se eu estou preocupado, por exemplo, com o aquecimento global e eu quero diminuir a minha contribuição individual, eu vou abastecer com etanol. Porque apesar do etanol não ser livre de emissões, pelo processo fabril, pelo processo de transporte, ele ainda assim lança menos CO2 novo na atmosfera do que o combustível fóssil. O etanol é um ciclo fechado. A cana-de-açúcar captura o CO2 da atmosfera, transforma em açúcar, a usina vai pegar esse açúcar, vai fermentar, transformar em etanol, e quando eu queimo o etanol no meu veículo, eu lanço o CO2 de volta para a atmosfera. É um ciclo muito melhor do que consumir um CO2 fóssil que foi fixado por plantas há milhões de anos atrás, mas que está escondidinho lá no fundo da Terra. Professor, nós estamos gravando dentro aqui do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Então eu lhe pergunto, qual a importância de trazer uma exposição como essa, exposição Mudanças Climáticas e Tecnologia, para a universidade, não só para a universidade, mas para Porto Alegre? Bom, essa iniciativa é uma iniciativa fantástica, porque nós estamos com um cenário muito desafiador para a humanidade. É importante a gente comentar o seguinte: a nossa economia é muito frágil. Se vocês se lembrarem, por exemplo, há pouco tempo atrás, no governo Temer, nós tivemos uma greve de caminhoneiros e foi um caos no Brasil. Há menos tempo, houve um navio de grande porte que encalhou no canal de Suez e foi um problema econômico. Nós tivemos um problema econômico decorrente da Covid e agora da guerra da Ucrânia. Todos eventos, às vezes locais, mas que causam transtornos muito grandes. Porque nós temos uma economia globalizada e nesse sentido, extremamente interdependente. Então, nesse contexto, é importante que as pessoas tomem conhecimento da catástrofe que se avizinha num futuro relativamente próximo, decorrente do aquecimento global, e que tomem ações a nível individual e que façam pressão sobre o poder público
para que a gente alcance as metas previstas pelo IPCC. Se a gente não fizer isso, as crises econômicas e sociais decorrentes vão ser muito severas. Então, completando apenas, aqui é um instrumento de educação muito grande. Professor Nelson Fontoura, queria estar lhe agradecendo em nome do Correio do Povo e também agradecendo à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul por estar cedendo esse espaço também para a gente ter essa conversa super importante. Bom trabalho para o senhor, muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Nessa segunda parte, você ouve o Rodrigo Iglesias, assessor científico do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC e pesquisador do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais da Universidade. Ele fala um pouco sobre a exposição. No nosso estado, além do aumento da temperatura, a gente deve ter também um aumento do volume de chuvas em função dessa crise climática, segundo o último relatório do painel intergovernamental para as mudanças climáticas. Outra consequência também já observada é o aumento na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades mais intensas, ondas de calor mais duradouras e até tornados. Para um estado como o nosso, que tem uma economia que depende muito fortemente da agricultura, essas mudanças no clima podem ter consequências bem preocupantes. Então eu convido os ouvintes para conhecer a exposição no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS, lembrando que ele funciona de terças a sextas, das 9 às 17 horas, e nos finais de semana, das 10 às 18 horas. Para saber mais, o ouvinte também pode acessar www.pucrs.br/MCT. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo, na aba Podcasts, ou procurar o Direto ao Ponto nos principais tocadores de podcasts do seu celular. A apresentação foi de Arthur Ruschel, a edição de som de Aleph Alencar e a coordenação de Brenda Fernandes. Esse episódio contou com o apoio técnico da Escola de Comunicação, Artes e Designs da PUC, a FAMECOS.